Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre o processo de industrialização brasileiro. Nesse quesito é interessante resgatarmos como aconteceu o processo desse Brasil industrializado. E, logicamente, falar um pouquinho sobre a industrialização no seu sentido histórico e fecharmos com a atual situação do cenário brasileiro em termos de industrialização. Esse processo de industrialização, resgatando então o aspecto histórico, ressalta a jovialidade da indústria em território nacional, que se assenta principalmente no século XX, mesmo numa conotação que puxa Primeira, Segunda Guerra Mundial e crise de 29. São elementos que configuraram e, obviamente, auxiliaram muito na conjectura da vinda das primeiras indústrias e também na consolidação deste polo industrial concentrado na região sudeste. Esta região que literalmente e inicialmente deu a base industrial brasileira, logicamente alavancada pela industrialização baseada no café, dos produtos ligados ao café, mas também por toda a concentração política da região sudeste, que obviamente ali se mostrava até aquele momento. Isso vai transcorrendo até mais ou menos década de 50, quando aquela ideia antiga da transmissão da nossa capital para a região central brasileira fez com que a potencialidade real do Brasil em termos de espaço, clima, relevo e população fosse vista também no aspecto industrial. Então percebemos na década de 50 uma movimentação industrial e uma dispersão desse quesito industrial pelo território nacional. Essa industrialização não dá para deixar de falar sobre a questão de ser uma industrialização tardia, caracterizada pela vinda de empresas de outras localidades. Essas outras localidades faziam com que sua produção fosse feita aqui, mas com essa caracterização internacional. Por esta razão, é chamada então de substituição de importação. As empresas vêm para cá, mas o produto continua sendo vinculado a essa situação estrangeira, o que causa no decorrer do processo a chamada dependência financeira ou ainda a atuação do chamado capital especulativo. Dentro desse quesito do panorama geral de que se apresenta, baseando nesse capital especulativo, nessa substituição de importação, nós percebemos que o Brasil tem uma grande variedade no seu polo industrial, passando pelos setores químico, metalúrgico, siderúrgico, automobilístico, têxtil, alicerciado principalmente pela estrutura geral do nosso território, mas inicialmente, depois da região sudeste, apresentando muita concentração na região sul. Lógico que essa concentração gradativamente foi expandindo, mas sempre com uma característica interessante, vinculada à urbanização. Então percebemos que o quesito industrial se assenta muito na aglomeração urbana para aproveitamento, obviamente, da mão de obra e do sistema de transporte utilizado para a região. Buscando mais subsídios, a gente observa que dentro da caracterização que temos dentro das regiões brasileiras, percebemos uma região sul já bem solidificada, junto com a região sudeste, com grandes polos tecnológicos, além de polos industriais bem fartos. Um que nós podemos destacar na região do Paraná é o polo industrial Curitiba e da chamada Grande Curitiba, onde várias indústrias se distribuem nas cidades laterais, das cidades margeando da região metropolitana de Curitiba, fazendo com que haja esse polo concentrado na região, principalmente em São José dos Pinhais, com as montadoras. Dentro disso, a região sul também apresenta outra variação, nós podemos destacar a relacionada com moda, relacionada com carne, agroindústria, eletrodomésticos, automóveis, isso tudo destacado por várias potencialidades. Nas outras regiões você percebe muito potencial ainda se estruturando, na região norte principalmente ligada à região extrativa, à atividade extrativa, uma atividade ligada principalmente à Zona Franca de Manaus, uma atividade mais ligada à utilização dos recursos naturais. Na região nordeste o potencial vem crescendo cada vez mais, principalmente pela estruturação, pelo distanciamento e acesso que tem aos demais continentes e por ser, logicamente, uma área com grande diversificação de material energético. A região Nordeste vem se destacando muito pela diversificação das indústrias ligadas à energia eólica ou ligada ainda à energia solar. Nesse vídeo, nós falamos sobre a industrialização do território brasileiro.
Espero que vocês tenham gostado. Até breve.